Boa noite, meus irmãos. Eu não sei se você já teve a experiência que eu tive, talvez sim. Aquela experiência quando alguém que duvida da presença de Deus, alguém que se diz ateu, chega até nós, tentando comprovar para nós os seus argumentos. E algumas das vezes em que isso acontece, essas pessoas, elas olham para o mundo e para toda a maldade que impera no mundo e fazem então da maldade que reina no mundo, aparentemente, motivo para nos convencer deste argumento. Ou seja, que Deus é esse que vê tanta corrupção, que vê tanta violência, que Deus é esse que vê tanta miséria, tanto sofrimento e fica alheio e não faz nada. E a conclusão a que esse tipo de pessoa chega é: logo, Deus não existe. A verdade, irmãos, é que se a palavra de Deus não nos revelasse de maneira clara e inquestionável a verdade a respeito da volta de Cristo, nós talvez tivéssemos realmente motivos para nos sentir alarmados com esse tipo de argumentação. Porque se Jesus não vier, se Jesus realmente não der fim ao pecado e ao sofrimento, nós seremos tentados a pensar que este mundo realmente deu errado, que este mundo realmente não faz sentido. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos garante, mais uma vez, de maneira inquestionável, que o Senhor Jesus, Ele há de voltar. E Ele há de dar fim a todo o sofrimento causado pelo pecado e pela atuação de Satanás neste mundo. Portanto, a volta de Cristo, revelada nas Escrituras, é motivo de grande esperança para nós. O bem vai vencer. O mal terá fim. O sofrimento, ele é passageiro. Ele vai acabar. Jesus, ele dará fim ao mal, ao pecado, ao sofrimento. A volta de Cristo é motivo de esperança para nós. Por outro lado, a volta de Cristo também é motivo de cuidado. A volta de Cristo também é motivo de alarme. Porque se por um lado a volta de Cristo será motivo de alegria, porque todo sofrimento terá fim quando Ele voltar, a volta de Cristo também será caracterizada por lamento, profundo remorso e profundo choro. E é por isso que a Bíblia diz de maneira clara e inquestionável: precisamos estar preparados. E a mensagem da palavra de Deus para nós nesta noite é: prepare-se para a chegada do Rei. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, versículo 16. E nós vamos pensar sobre essa verdade, a verdade inquestionável da volta de Cristo, e que, portanto, nós precisamos estar preparados. Malaquias 3,16. Prepare-se para a chegada do Rei. Nós vamos ler do versículo 16 até o final deste livro. Malaquias 3,16, acompanhem comigo, por favor. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem.
Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como a palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como o pó sob a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A mensagem da palavra de Deus hoje aqui, no livro de Malaquias para nós é: prepare para a chegada do rei. E Malaquias, então, ele nos alerta, ele nos apresenta as maneiras pelas quais Deus deseja que nós estejamos preparados. O que Malaquias apresenta aqui são as maneiras. O Senhor, ele não nos deixa no escuro. O Senhor, ele não nos deixa sem um aviso. Ele nos avisa claramente: estejam preparados. Como, Senhor? Aqui estão as maneiras como devemos estar preparados. E a primeira maneira que Malaquias nos apresenta é: esteja preparado, demonstrando as marcas do reino. O interessante é que, se você está familiarizado com o livro de Malaquias, você vai saber que Malaquias vivenciou um tempo de profundo descrédito na palavra de Deus. Malaquias foi o profeta levantado por Deus para levar a sua palavra naquela geração, para levar os seus avisos, para levar a sua mensagem, e o povo constantemente rebatia o profeta. Então Malaquias falava: o Senhor disse que os ama. E o povo falava: não, Deus não nos ama. Malaquias falava: vocês precisam se arrepender e voltar para Deus. Mas como assim a gente precisa se arrepender? A gente está bem. E Malaquias falava: vocês estão numa apatia espiritual, vocês já não cultuam a Deus de todo o coração. E o povo rebatia: não é bem assim, Malaquias. Você está sendo muito radical nas suas palavras. O povo estava com um profundo descrédito na palavra de Deus. O povo já não atentava mais para a palavra de Deus. Mas pela primeira vez no livro de Malaquias, o versículo 16, ele nos apresenta um contraste neste cenário. Porque parece que quando Malaquias estava pregando, algumas pessoas começaram a conversar entre si. E aquelas pessoas começaram a se sentir alarmadas. E aquelas pessoas começaram a dizer: peraí, esse profeta tem razão. Peraí, realmente, a palavra de Deus está nos seus lábios. Nós estamos correndo perigo. Nós vivemos no meio de uma geração impura e perversa. E o que ele está falando, ele está certo. E esses homens começaram a temer o Senhor. Aqui a Bíblia diz que aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros. E o temor deles foi tão grande que eles escreveram um memorial. Eles escreveram um documento. Um documento no qual eles diziam: olha só, essa geração está pervertida, essa geração está corrupta, mas entre nós estamos firmando uma aliança de que nós seremos diferentes. Então eles levaram tão a sério a palavra de Deus, eles temeram tanto a palavra de Deus, que eles falaram: olha, eu vou temer a Deus. Você quer temer a Deus? Então assina o seu nome aqui. Faça um compromisso de que você vai ser diferente. Faça um compromisso que você não vai ser igual essas pessoas dessa geração perversa. Você quer temer a Deus? Então leva a sério. Coloca o seu nome nesse documento aqui. E eles fizeram esse documento como memorial em que o próprio Senhor era testemunha. É isso que está falando aqui no versículo 16. E o Senhor vê isso. E ele começa a prestar atenção. O versículo 17 diz que o Senhor, ele olha com atenção, como se o Senhor estivesse se inclinando para ver de perto o que está acontecendo aqui. Existem pessoas com um coração diferente. Existem pessoas diferentes nessa geração. E a Bíblia diz que o Senhor fala: olha, eles serão o meu tesouro. Eles serão o meu tesouro especial. O Deus que é dono de todo o universo
Ele é dono de todas as coisas. Como pode esse Deus ter um tesouro? Porque ele já é dono de tudo. Mas aqui diz que Deus, ele tem prazer naqueles que temem o seu nome. O versículo 16, os que temem ao Senhor e honram o seu nome. Talvez a sua tradução diz, os que se lembram do seu nome, porque a ideia desse verbo são pessoas que continuamente estão pensando no Senhor. São pessoas que se arrependeram e temeram o Senhor de tal forma que continuamente, o que quer que eles estivessem fazendo, eles estavam se lembrando do Senhor. Eles estavam vivendo diante da face de Deus. Eles estavam vivendo uma vida piedosa. Eles temeram o Senhor. Eles temeram o Senhor. Eu não sei se você percebe algo que eu percebo, que nos nossos dias, o temor do Senhor está fora de moda. Eu sinto isso claramente quando muitas vezes eu tenho que pregar o temor do Senhor e eu tenho que me esforçar para fazer com que o temor do Senhor, ele soe atrativo, divertido. Porque a nossa geração se assemelha muito à geração dos tempos de Malaquias, em que parece que já não dá mais crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela perdeu sua autoridade. Então, se você fala, olha, esse padrão de sexualidade, de acordo com o mundo, ele é errado. Você está caminhando para caminhos tortos diante da palavra de Deus. Esse namoro não está certo. Essa maneira como você lida com as suas finanças está idólatra. Você está confiando mais no dinheiro do que em Deus. Peraí, você está muito radical. Não é assim, não é bem assim também. Esse tipo de linguajar não convém. Não, peraí. Aí você já está querendo espiritualizar tudo. Mas não foram assim com esses homens. Amados, eles foram tomados de um profundo sentimento de temor diante da presença de Deus. Diferente de muita gente, não, mas você não vai nesse lugar, esse lugar não convém a santos. Não tem nada a ver, eu só vou ali para me divertir um pouquinho. Mas esse lugar ele é marcado pelo pecado. Não, eu não estou pecando. Como se não despertasse sentimentos pecaminosos. Como se as palavras que saem da sua boca nessa roda não são pecaminosas. Não, mas isso não tem nada a ver, não é assim também. Não foi assim com esses homens. Eles foram tomados por um profundo sentimento de temor do Senhor. E a palavra de Deus diz que no dia que o Senhor Jesus voltar, esse tipo de gente será o tesouro especial do Senhor. No dia que o Senhor Jesus voltar, o versículo 18 diz, eu vou ter compaixão desse tipo de gente. Como um pai tem compaixão do filho obediente, eu vou ter compaixão deles. A primeira maneira pela qual nós devemos estar preparados para a volta do nosso rei é demonstrar desde já que nós pertencemos a este rei. É demonstrar neste mundo, nessa geração incrédula, perversa, ímpia, que nós somos diferentes. Com esse profundo sentimento de demonstrar, eu não sou igual. Esses homens assinaram um documento porque eles tinham o desejo de deixar claro para eles, para os outros e para o Senhor, nós não somos iguais, nós somos diferentes. Esse sentimento, ser diferente. Não é um evangelho água com açúcar, não tem nada a ver. É só um pouco de diversão, é só um pouco de prazer. Não, eu me posiciono nessa geração corrompida, incrédula, perversa. Eu quero ser diferente. E esse tipo de pessoa agrada o coração de Deus de tal forma que o Senhor Deus diz, eles são o meu tesouro, o meu prazer está neles. Eles agradam o meu coração. Devemos nos preparar para a chegada do nosso rei, demonstrando as marcas do reino de Deus. Mas Malaquias continua. Ele diz que nós devemos sim nos preparar, tendo sempre em mente a perspectiva do julgamento. Os versículos 1 a 3, eles falam do juízo. E Malaquias ele pinta um cenário de uma maneira muito vívida, demonstrando que esse juízo ele será completo.
Ele fala o seguinte no versículo 1, que o dia vem ardente como uma fornalha. E ele diz, serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo, serão totalmente queimados. Faz questão de dizer no versículo 1, não sobrará raiz ou galho. No versículo 3 diz que serão como cinza, serão como pó. Malaquias está pintando de uma maneira muito vívida, de uma maneira muito real, que o juízo será sem misericórdia. O juízo está vindo. E quem vai passar pelo juízo? Malaquias também diz, versículo 1, os arrogantes, os orgulhosos, aqueles que exaltam a sua própria vontade como seu próprio Deus. Aqueles que dizem, é prazer que eu quero, prazer eu terei. Não, mas a palavra de Deus, eu não quero saber o que a palavra de Deus diz. Eu quero o que eu quero e eu terei. E por serem arrogantes, por exaltarem a sua vontade diante da vontade de Deus, eles são malfeitores. A sua vida é caracterizada pelo mal. A sua vida é caracterizada pelo pecado. Esse tipo de gente está correndo risco debaixo do juízo, debaixo da condenação do Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos prestar atenção nisso aqui, porque todos nós ainda temos dentro de nós vontades que constantemente buscam se exaltar diante da presença do nosso Deus. Constantemente. Mas todas as vezes que nós vemos esses desejos, essas vontades se levantando diante da face do nosso Deus, nós precisamos mais uma vez olhar para a cruz com arrependimento e clamar pela libertação do Senhor e pela santificação que o Senhor nos dá pelo poder da sua cruz, que é suficiente para nós. Mas o que eu vejo é que muitas vezes nós nos apegamos a falsas esperanças, dizendo que, eu aceitei a Cristo uma vez, levantei minha mão, fui lá na frente, eu estou seguro, eu sei que eu estou dando uns deslizes, eu sei que eu estou me distanciando da presença do Senhor, mas eu aceitei a Cristo uma vez. Mas hoje, a fé em Cristo está viva no seu coração? Não, hoje eu não sei. E você consegue estar seguro assim? Como você tem certeza que essa sua fé é verdadeira? Não, mas eu aceitei a Cristo uma vez, mas a fé permanece no seu coração? Entende? Quando nós vivemos na perspectiva do julgamento do Senhor, isso gera um santo temor no nosso coração, e a cada dia eu estou avaliando a minha vida e a minha fé. Isso não quer dizer que eu estou me convertendo novamente. Isso quer dizer que eu estou alimentando a minha fé no temor e na palavra de Deus. E eu estou me certificando que sim, a minha fé não foi uma emoção passageira. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu permaneço olhando para o meu Salvador. Eu permaneço confiando na sua justiça, na sua graça, no seu perdão e na santidade que Ele providencia para mim. E se eu vivo dessa maneira, porque isso é perseverar na fé, eu tenho grande esperança, porque olha o que o versículo 2 diz. O versículo 2 diz que naquele dia que o Senhor Jesus voltar, nós seremos como os bezerros soltos do curral. Essa imagem, mais uma vez, é muito viva, porque naquele clima, naquela região, durante todo o inverno, os bezerros, eles ficavam presos no curral. Mas quando começava a chegar a primavera e o sol começava a raiar mais forte novamente, a neve, ela se derretia dos pastos. Os bezerros, eles eram soltos. E quando os bezerros eram soltos do curral, eles não conseguiam se conter de tanta alegria. E eles saltavam, e eles corriam, e eles pulavam. E a Bíblia está falando que para nós, quando Jesus voltar, nós vamos ver a face do Senhor Jesus. E nós vamos saltar, nós vamos pular, nós vamos nos alegrar. Que alegria que nos está proposta, irmãos. Eu não quero trocar. Que o Senhor me permaneça fiel. Eu não quero trocar essa alegria que me está reservada por nenhum pecado que se levante no meu coração. Muitos são os convites do mundo, a cada dia, para me iludir, para me enganar,
para me fazer pensar que tudo tem a ver com esse mundo aqui. Mas essa é a alegria que nos está proposta. E a Bíblia diz que o sol nascerá trazendo justiça nos seus raios, porque nós teremos novos corpos glorificados, onde o pecado já não terá qualquer domínio sobre nós. Isso será o dia do Senhor, o dia que Ele voltar, para aqueles que aguardaram por Ele, para aqueles que viveram se santificando na perspectiva do juízo, porque esse temor do Senhor constante, essa fé viva no meu coração, demonstra que não foi simplesmente uma emoção, não foi simplesmente uma persuasão. Eu creio no meu Deus, eu creio no meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele foi o meu Salvador naquele dia, quando eu olhei para a face dele através da sua palavra pela primeira vez. E ele continua sendo o meu Salvador ainda hoje. Eu continuo me alimentando na sua palavra. Eu continuo olhando para ele. Ele é a razão da minha vida. Só ele e nada mais do que ele. A perspectiva do julgamento tem que gerar temor e santidade e alimentar a nossa fé. E ao mesmo tempo gerar esperança, porque todo sofrimento vai acabar naquele dia. Nós não conseguimos imaginar o tamanho da alegria que nos está reservada no dia da volta de Cristo. Porque Ele já conquistou a nossa vitória na cruz. Ele já conquistou a nossa vitória. Mas precisamos também estar preparados. Precisamos estar preparados através da mensagem do reino. O versículo 5, ele diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Nós precisamos nos lembrar quem foi Elias. Elias foi um dos grandes profetas da história de Israel. No momento em que Israel estava longe de Deus, um dos momentos mais negros da história de Israel. O rei de Israel, ele tinha se casado com uma rainha idólatra. E em Israel, que era o povo de Deus, ele institucionalizou o culto a falsos deuses. O povo de Israel estava numa profunda apostasia. O povo de Israel estava totalmente longe dos caminhos do Senhor. E Deus enviou um profeta poderoso. Esse profeta foi Elias. E Elias restaurou a adoração ao único Deus verdadeiro no povo de Israel. E aqui a Bíblia está falando que Deus enviará um profeta no poder de Elias. E o Novo Testamento nos mostra isso. Que o Senhor ele enviou João Batista para preparar o caminho para o Senhor Jesus. E João Batista ele pregou: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Mas nós sabemos que o povo de Israel não se arrependeu. E o versículo 6 se cumpriu quando Deus diz que castigaria a terra com maldição. Mas toda maldição Deus escolheu castigar no seu único filho lá na cruz. Toda maldição do pecado, todo castigo, a justa e santa ira de Deus contra os nossos pecados, derramada no seu único filho lá na cruz. E essa é a mensagem do reino, essa é a mensagem do evangelho, e é somente através dessa mensagem que nós podemos estar preparados, que nós podemos então receber poder para manifestarmos as marcas do reino e para esperar o nosso Senhor com fé, com confiança. E nós vivemos então nesse tempo, que é o tempo da misericórdia do Senhor, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em que nós precisamos nos apegar a essa mensagem, e que ela seja frutífera no nosso coração, e que nós também possamos levar adiante essa mensagem, para que outras pessoas possam se preparar para a volta do Rei. Mas a verdade é que Apocalipse 11 fala de outra testemunha. E na verdade essa é a testemunha que Malaquias está profetizando aqui. Aquela testemunha que virá no final, no poder de Elias, e trará o arrependimento a Israel, para que o Senhor Jesus então volte de uma vez por todas, e aí estará consumado. E aí chegará o fim. E até lá nós temos a oportunidade de dar ouvidos à mensagem do Evangelho. A mensagem que essa noite foi mais uma vez pregada para você. A única mensagem capaz de nos libertar do castigo, da ira, da condenação que os nossos pecados merecem. O que esse texto nos ensina
é que nós precisamos esperar pela volta de Cristo com um coração regenerado pelo Evangelho. A mensagem do reino. Somente essa mensagem tem poder para nos fazer novas criaturas, para nos salvar, para nos tirar da morte e nos levar para o reino de Deus e gerar vida espiritual em nossos corações. A mensagem do Evangelho. Quando nós ouvimos a mensagem e cremos e aceitamos que essa é a única mensagem capaz de gerar vida em nossos corações, precisamos esperar pela volta de Cristo com um coração regenerado pelo Evangelho. Uma vida piedosa, como esses homens que temeram o nome do Senhor e constantemente pensavam no Senhor. Viviam suas vidas devotados ao Senhor, cientes da presença de Deus. Uma vida piedosa, uma vida temente a Deus e uma constante lembrança do julgamento. Porque esse dia será um dia de tristeza para muitos. Mas a palavra nos diz que para nós, que aguardamos a volta do Senhor, será um dia de alegria inexplicável. Uma alegria que a gente não sabe, essa alegria que nos espera. Veremos a face do Senhor, saltaremos como bezerros, nós não conseguiríamos nos conter. Quando virmos a face do nosso Salvador, devemos manter isso em mente, esperar pela volta de Cristo. Que o Senhor nos mantenha fiéis, que o Senhor nos mantenha perseverantes, que o Senhor nos mantenha olhando para Ele, e que o Senhor gere vida em alguém aqui que porventura ainda não tenha a vida eterna, que só Cristo, revelado no Evangelho, pode nos dar. Te convido a fechar seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nesta noite, mais uma vez, nós nos lembramos do Teu nome, nos lembramos da Tua palavra, que nos adverte, que nos exorta a continuarmos firmes, olhando para o Senhor, crendo que este mundo é passageiro, com suas glórias e com seus sofrimentos, e que o que o Senhor tem reservado para nós, nada pode se comparar. Senhor Jesus, nos mantenha fiéis, firmes na nossa fé, olhando para o Senhor. Santifica-nos na Tua palavra a cada dia, Senhor Jesus. Que nós possamos, sim, manter sempre viva no nosso coração a razão da nossa esperança, e a razão da nossa esperança é Cristo, morto na cruz pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justiça. Te louvamos por isso, Senhor. Que essa mensagem esteja viva em nossos corações. Que nós possamos olhar para Ti, esperar pelo Senhor, ansiar pela Tua volta. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, nesta semana e até o fim das nossas vidas. No Teu nome nós oramos, Jesus. Amém. Amém.